Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos a mais uma videoaula de ciências, hoje com o tema formação do solo, né? A degradação das rochas e a origem do solo. Vamos lá? O solo, ele cobre grande parte da superfície da crosta terrestre e ele é uma mistura de componentes inorgânicos e orgânicos. E o que seriam os componentes inorgânicos? A água, o ar e partículas de minerais originados das rochas. Já os compostos orgânicos são aqueles que são provenientes dos seres vivos, são organismos mortos e matéria orgânica em decomposição, tá? Nos componentes inorgânicos, essas partículas de minerais, elas são provenientes de uma rocha chamada rocha matriz ou rocha mãe, né? Que é a rocha que se desagregou para dar origem ao solo. E para que essa rocha ela dê origem ao solo, ela passa por um processo que nós já conhecemos, que é o chamado intemperismo, onde ocorre a transformação, a degradação das rochas na superfície da terra, certo? Nós já vimos isso. Não esqueça, intemperismo, processo pelo qual as rochas passam, sofrem, né? Elas sofrem a transformação e a degradação, tá? Os organismos, os componentes orgânicos, eles são provenientes dos seres vivos. Então, são os restos de seres vivos, como folhas caídas e fezes de animais, decomposição dessa matéria dando origem ao humus. E o que seria humus? Humus é produzido de forma natural, isto é, ele é formado a partir de bactérias e fungos, né, que são os causadores, né, são os fatores externos, que junto com os fatores externos, né, como a umidade e a temperatura, favorecem ao processo conhecido como umificação. Formação e perfil do solo. A formação do solo ele é um processo muito, mas muito lento. Não é algo que acontece rapidamente na natureza, né? Ele demora milhares de anos. Então, assim, a formação ele é um processo tão lento e ainda mais ele vive em constante transformação, certo? Então, mesmo depois de formados, os solos eles vivem em constante transformação, devido à ação de organismos que nele vivem e às condições do clima, tá? Perfil do solo. A gente olhando bem a figura, nós temos aí a rocha matriz, o início de tudo, né? A rocha matriz, ela vai sofrer transformações graças àquele processo que a gente já estudou, que é o intemperismo, que é a ação de fatores externos. Que fatores externos são esses? A chuva, o vento, o calor, né, a umidade. Então, tudo isso faz com que essa rocha ela sofra transformação, né? Que ela seja fragmentada, né? Ela fragmentada em pedacinhos, né, de rochas, ela se junta ao material orgânico, né? Logo após do material orgânico, se junta também com o material orgânico em decomposição, formando então aí o perfil do solo. Vamos conhecer o perfil do solo. Nós temos aí o horizonte O, né, que é o horizonte orgânico. É nele que nós encontramos a camada mais externa do solo, composta por material orgânico em estágio de decomposição. Logo em seguida, vem o horizonte A, que é o horizonte mineral, o mais próximo da superfície, com uma relativa presença de matéria orgânica, né? Além de ter um mineral, né? Ele também tem uma parte da matéria orgânica. Em seguida, nós temos o horizonte B, que é o horizonte de acumulação,
com uma grande presença de minerais e com baixo acúmulo de material orgânico. Então, quanto mais fundo, né, você vai observando que a matéria orgânica ela vai sendo diminuída, né, dando, no caso, espaço à presença de minerais. E por fim, nós temos o horizonte C, que é a camada formada por partes fragmentadas da rocha-mãe, muitas vezes com sedimentos menores nas suas partes mais altas e com saprólitos e parte de rochas em sua parte mais inferior, certo? Então, aí está o perfil do solo. Quais são as características do solo? Vamos conhecer? Primeiro, permeabilidade. E o que seria permeabilidade? É a facilidade com que a água penetra no solo, certo? Tem solo que a água demora mais a ser sugada, né, a ser absorvida pelo solo, e tem solo que rapidamente a água ela é penetrada nele, né? Vamos a outra característica. Porosidade. Então, a porosidade tem relação com os poros que se formam entre os grãos do solo. Então, esses poros podem variar em tamanhos e números, tá? Vamos lá. Textura é determinada pela proporção entre as partículas minerais que o compõem. Essas partículas, elas são nomeadas de acordo com o seu tamanho. Então, areia, sulfite e argila, certo? Vamos lá, a coloração. A cor. Essa cor ela é determinada por vários fatores, entre eles a natureza da rocha-mãe e a presença da matéria orgânica. Então, vai depender desses dois fatores para ser determinado a coloração do solo. Vamos agora aos tipos de solo. O solo ele pode ser classificado de duas maneiras, tá? Ele pode ser classificado de acordo com a sua textura e de acordo com a sua composição. De acordo com a textura, o solo ele pode ser arenoso, siltoso e argiloso. De acordo com relação à sua composição, o solo ele pode ser orgânico e pode ser mineral, tá? Vamos lá aos tipos de solo em relação à textura. O solo ele pode ser arenoso, que é o componente predominante, que seu componente predominante é a areia. Ele é mais permeável, permitindo assim o rápido escoamento da água. Aí nós temos aí uma imagem do solo arenoso e o exemplo seria a areia da praia, né? Quando você coloca a água, ligeiramente a água ela é absorvida pelo solo, certo? Então é um tipo de solo arenoso. Solo argiloso apresenta predominância de argila em sua composição. É menos permeável, por isso retém a água e se mantém úmido com mais facilidade. Aí nós temos aí um exemplo de solo argiloso que a gente pode trazer para a nossa realidade. Muitas ruas são de barro, né? E esse barro geralmente é argila. E se você observar quando chove, formam várias poças de água, né? Devido à erosão que é provocada pela chuva. E a poça de água ela fica retida, a água fica retida. Por quê? Porque aquele solo ele é argiloso, então ele demora mais para ser sugado, né? Para que a água desça, tá certo? Vamos ao outro tipo. Solo siltoso apresenta maior quantidade de silt em sua composição, tá? Então tem permeabilidade intermediária, retendo parte da água. Então, o solo siltoso, ele nem é arenoso, que no instante a água ela é sugada, e nem é argiloso, tá? Então, ele não compõe nem areia, tá? E nem argila, e sim um silt, tá? Então, ele é intermediário, tá? Vamos lá? Os seres vivos e o solo. Como o solo ele é importante para os seres vivos, né? Vamos entender por quê. A gente tem uma imagem aí que é como se fosse uma fatia
retirada do solo para a gente imaginar como é o solo e por que ele é importante para os seres vivos. Se você observar, nós temos animais, não é? Nós temos vegetais, além da sua parte de minerais, né? Então vamos lá. A importância do solo para a vida dos seres vivos está relacionada com os benefícios que esses recursos podem proporcionar. Entre eles, é possível citar o fornecimento de nutrientes para a terra, proporcionando o plantio de alimentos ricos em vitaminas e minerais necessários aos seres vivos. Então, é muito importante o solo para os seres vivos, né? O solo, ele é a camada superficial da crosta terrestre, a gente já viu isso. E ele é formado por um composto de material orgânica, de uma matéria orgânica e minerais, que também a gente já viu, né, que o solo ele é composto por uma parte, os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos, tá? E que a decomposição de plantas e animais e também da degradação natural das rochas. Para que o solo se desenvolva de forma correta, ele precisa de ação conjunta de componentes líquidos, como a água, componentes gasosos, como o gás oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, hidrogênio e entre outros, né? Então, assim, o solo ele tem uma incrível importância para os seres vivos, tá certo? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre decomposição. O que é decomposição? É um termo que é usado para descrever os processos em que a matéria orgânica ela é degradada, né? Ela é transformada em partículas menores e em nutrientes, que são absorvidos, tá? Eles são liberados no ambiente, tá? Na natureza, e eles são reaproveitados por outros organismos, tá? E até mesmo pela natureza. Então, quem seriam esses decompositores? Seriam as bactérias e os fungos, que são capazes de realizar o processo de decomposição como forma de adquirir energia. Mas, para que eles realizem esse processo de decomposição, eles precisam da interferência de alguns fatores. E que fatores são esses? Temperatura, umidade e oxigênio. Então, para que haja decomposição, né, os decompositores precisam da interferência desses fatores: temperatura, umidade e oxigênio. Vamos a alguns exemplos aí da ação dos decompositores. Nós temos aí a matéria orgânica sendo decomposta, né? Sendo absorvida pelos decompositores, bactérias e fungos. Intemperismo versus decomposição. Eu quero mostrar para vocês nesse exato momento a diferença de ambos, né? Para que você não venha se confundir, porque eles são bem parecidos, mas você precisa saber que eles não são iguais, tá? São processos diferentes. Então, intemperismo, ele atua nas rochas, tá? Enquanto a decomposição atua na matéria orgânica, né? O intemperismo, ele degrada a rocha, fragmentando-a e dissolvendo seus minerais. Já a decomposição atua na matéria orgânica, transforma a matéria orgânica em materiais mais simples que ficam livres no ambiente, que são reaproveitados pela natureza e até mesmo por outros organismos, né? E o intemperismo, ele é causado pela combinação de fatores físicos, químicos e biológicos. Já a decomposição causada principalmente por fatores bióticos, aqueles que têm vida, como a ação de bactérias e fungos. E por fim, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Bons estudos para todos e não esqueçam de realizar a atividade de hoje. Um grande abraço.